Olá, aqui é Walter Pozzo do canal Jornada para a Liberdade, tratando primeiro de liberdade financeira e depois de uma série de liberdades de opinião, liberdades de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de uso do seu tempo e assim por diante. Hoje eu queria falar de um caso que me inspirou bastante, antes mesmo de ter esse movimento FIRE, né? Financial Independence for Early Retirement, e falar-se muito do minimalismo. Conheci uma pessoa chamada André Azevedo. Ele me inspirou bastante e seguia coisas que eu também pensava serem iguais, e tive a oportunidade de cruzar com ele, ouvi bastante histórias também sobre ele, porque o contato não foi tão grande, mas ouvi bastante de colegas de trabalho. Ele passou no trabalho do Banco do Brasil. Depois de alguns anos ele saiu, entrou terminou um curso de engenharia de alimentos na Unicamp, foi para uma grande cervejaria, foi selecionado para fazer um curso na Alemanha de mestre cervejeiro, como eu também já fiz, e voltou como mestre cervejeiro e trabalhou um certo tempo lá. E ele planejou a vida, e com 35, 40 anos, não sei exatamente a idade, ele saiu dessa grande cervejaria e foi, deu uma volta ao mundo, começou a fazer daí na Unicamp mesmo educação física, e começou ele tem um blog chamado Jornada Lenta, Viagem Lenta, desculpe. Fantástico, onde primeiro ele se passou é um blog que dava detalhes dessa viagem, e depois passou a ser um blog para falar de investimentos, gestão e de liberdade financeira. É muito interessante, ele praticava o controle de gastos próximo de um minimalismo, mas um minimalismo como eu entendo, onde você não gasta de maneira abusiva, né? Tem o mínimo suficiente, tem noção do que você realmente precisa, do que é essencial. Isso ele praticava também essa questão de foco em mais cedo possível parar de trabalhar, né? Entende? E ter independência financeira, que é o movimento FIRE. E para quê? Para ter seu tempo, para ter sua liberdade. Então ele foi inspiracional porque ele fez o controle de caixa, de fluxo de caixa, atingiu a liberdade financeira pelos motivos certos, né? Para ter tempo, para ter liberdade de escolha, para ter a sua controle da sua vida. Isso ele cita no blog dele, né? Interessante uma frase, um logo que ele tem lá, que ele é CEO da sua própria vida, né? Entende? Essa é a ideia. Então, puxa, mas qual a diferença? Primeiro, ele deve ter feito as contas dele com a quantidade que ele precisava para viver, dentro das considerações que ele fez de quanto seriam os juros, quanto seriam os investimentos, os ganhos, e ele foi e se programou para isso dentro dessa continha dos 35, 40 anos, e fez e executou, e foi muito ousado. Em diversas situações ele largar um emprego em um banco público muito cedo, tentar uma nova carreira, ir bem nessa carreira, quando atingiu a meta dele de liberdade financeira, ele realmente saiu do emprego e foi executar o plano de vida que tinha. Então isso é inspiracional, isso é muito interessante, porque o que acontece, e acontece comigo também, é que você chega na hora, consegue atingir os objetivos de liberdade financeira, mas titubeia, fica inseguro de conseguir realmente se libertar, realmente, sair do que eu vou fazer, não quero mais fazer,
essa decisão é uma decisão importante, né? Então, quando às vezes eu estou em dúvida ou inseguro, eu penso, puxa, veja o André fez o que tinha que fazer. Ele escreveu então 2 livros interessantes. Eu peço que vocês, se vocês puderem, vejam o blog dele, Viagem Lenta, muito interessante. Os conceitos dele são muito jóias e bem parecidos com o que eu penso, né? Entende? Eu fiz as minhas contas para terminar o trabalho e trabalhar com 45 anos, né? Quanto eu precisaria ter de capital para poder parar de trabalhar, prevendo uma certa expectativa de vida, prevendo um certo retorno sobre os investimentos, prevendo as condições de vida que eu gostaria de ter, né? Eu quero ter uma vida mais luxuosa e com viagens. Poxa, eu preciso guardar mais dinheiro. Se eu pretendo ter uma vida simples, minimalista, frugal, eu posso guardar menos dinheiro porque eu vou ter que ter desembolsos ao longo da vida menores, né? Então essa é a conta que se faz para você estimar quanto dinheiro você precisa ter e quanto você precisa juntar de dinheiro anualmente ou mensalmente até uma data que você estabeleça. Eu estabeleci 45 anos, mas não cumpri. Mas foi o que aconteceu. Aconteceram mudanças ao longo da vida, né? Você tem que combinar com a vida que você tem esses planos, né? Num determinado momento, o meu filho estava se formando, ia se formar na data que eu planejei, imaginei que aconteceria, mas ele resolveu não terminar o curso que estava fazendo, trocar de curso. Bom, postergou um pouco mais e manteve esse gasto no meu planejamento, né? Se mantê-lo por um tempo maior. A outra coisa foi uma queda nos juros grande que aconteceu depois de 2015, né? Teve aquela crise muito grande de 2015 e os juros chegaram praticamente a 2%. Então, as contas que eu fazia para a quantidade de capital, elas previam que haveria um juro real, e esse juro real ele seria parte dos meus recebíveis, mas de repente, por cerca de 8, 10 anos, os juros caíram muito baixo. Então você pensa, puxa, se os juros continuarem assim, aquela quantidade de dinheiro que havia não é o suficiente para manter por mais tempo, pela quantidade de tempo que eu preciso na condição de vida que eu desejo. Então precisei repensar e isso aconteceu. Então, bom, postergou dos 45 anos para os 50. Aconteceu também de ter uma boa oportunidade de trabalhar fora do Brasil e ter alguns ganhos. Então as coisas acabaram se complementando, né? A necessidade de trabalhar um pouco mais, e poderia ser em vez de 45, 47 ou 48, mas também surgiu uma oportunidade muito grande. Então, eu na verdade traí meu próprio planejamento num momento que, em vez de parar com 48, fui parar com 52 ou 49, não lembro bem as contas, né? Mas é importante você fazer essas contas, fazer esse planejamento, porque ela vai te dar a estratégia de médio e longo prazo, e você vai ver se você está seguindo próximo dela, né? Não é uma ditadura do planejamento, mas ela precisa ter e servir como orientação. Tenho certeza que o André Rezende fez o mesmo, tá? E se planejou, e lá tem várias dicas legais que a gente depois futuramente vai falar aqui sobre tarifas de cartão, pontos, cartões de recompensa e premiação, tarifas bancárias, coisas que parecem pequenas e bobas, mas que você precisa tomar um cuidado, porque elas muitas vezes não te trazem nada, ou se você planejar bem, elas podem te trazer uma pontuação que realmente auxilie você. E essas decisões assim que você às vezes não toma por pensar que não são valiosas, te ajudam a economizar 2 anos de vida de trabalho. Muito bem, por hoje é isso, e na próxima vamos falar mais sobre esse planejamento de como fazer para atingir o FIRE, né?
uma independência financeira e um aproveitamento do seu tempo. Até mais!